Boa tarde. Dia 7 de agosto. Boa tarde aos amigos e amigas de Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje gravando mais cedo, 14 horas e 50 minutos. A Carla fará o relatório diário. Hoje não temos muitas novidades. Estamos evoluindo bem em Santa Cruz. Carla. Boa tarde a toda a população de Santa Cruz do Rio Pardo. Temos 1.924 casos notificados para a Covid-19 em Santa Cruz do Rio Pardo desde o início da pandemia. 33 novas notificações nas últimas 24 horas, que foram realizadas, uma através da Santa Casa, 27 através da atenção básica e 4 através de busca ativa, e 1 por laboratório particular. Temos 1.290 casos negativos, 597 casos positivos, 3 óbitos de pacientes diagnosticados e tratados em Santa Cruz do Rio Pardo. Na Santa Casa, temos 10 pacientes internados. 2 pacientes foram internados nas últimas 24 horas, e trata-se de um homem de 40 anos e uma mulher também de 40 anos. Na enfermaria SUS, de leitos Covid, 2 pacientes internados. E na enfermaria Convênios, 4 pacientes. Na UTI, agora temos 4 pacientes na UTI, todos eles do SUS. 3 pacientes estão em ventilação mecânica e 1 paciente com suporte de oxigênio. Temos 73 pacientes aguardando o resultado do Instituto Adolfo Lutz. E na data de hoje, foram realizadas 24 coletas de exame PCR na atenção básica e na Santa Casa. Sobre o resultado de exames, temos, por testagem rápida, 8 testagens, sendo 2 positivos e 6 negativos. Por exame laboratorial, PCR, 3 resultados, 2 positivos e 1 negativo. Por laboratório particular, 1 resultado positivo. Houve 2 altas nas últimas 24 horas e trata-se de 2 mulheres de 42 e 52 anos. Temos 420 pacientes recuperados em Santa Cruz do Rio Pardo. Bom, como vocês viram, primeira observação a se fazer: 420 recuperados para 597 casos positivos. Então nós temos ainda em Santa Cruz 177 casos de pessoas confirmadas com Covid que ainda estão transmitindo a doença e podem contaminar outras pessoas. É por isso que tem que se tomar muito cuidado. Poucos casos positivos nos últimos dias, poucos casos internados, mas temos 177 pessoas ainda em recuperação e ainda podendo transmitir a doença para outras pessoas. E essas pessoas estão em Santa Cruz do Rio Pardo, em suas casas, e alguns poucos internados. Mais um caso foi para a UTI, temos 3 casos já há mais de um mês. Uma pessoa que estava internada há alguns dias, houve piora, foi para a UTI, ainda sem necessitar de ventilação mecânica, intubação ou traqueostomia, mas apenas para mais cuidados, inspirando mais cuidados intensivos. Poucos pacientes internados, apenas 6 em clínica médica, em quartos, 2 apenas do SUS, 4 em convênios. A evolução da doença está sendo ótima nos últimos 2, 3 semanas aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, mas, detalhe importante, ainda temos 177 pacientes diagnosticados com Covid em Santa Cruz, ainda podendo transmitir a doença, tá bom? Não são considerados curados. Isso é muito importante. Então, se relaxarmos, se nos aglomerarmos, se não usar máscara, se não usar álcool gel, se começar a querer jogar futebol, começar a querer com festinha, a doença vai voltar e vai voltar com força em Santa Cruz do Rio Pardo. 5 pacientes internados nos últimos 7 dias, contra 15 nos dias anteriores. 18 diagnósticos positivos nos últimos dias, contra 44 nos dias anteriores. Estamos evoluindo bem. Um fato interessante: na média das coletas de exames, cada 3 coletas que se faz, 2 é gripe, 1 é Covid. Então veja bem,
De cada 3 pessoas com gripe em Santa Cruz do Rio Pardo, uma não é gripe, é a Covid. Esse que é o fato importante a se observar. 1.924 suspeitos que foram coletados material, dos quais 597 positivos para a Covid. Então, 2 para 1. Cada 3 pessoas que você vê com gripe na rua, uma não é gripe, é Covid. Então, preste bem atenção e se cuidem, tá certo? Porque um deles pode estar te contaminando. Então, use máscara e oriente as pessoas para que usem máscara também em local público para não te transmitir a doença. Estamos tendo um bom trabalho, bom resultado? Graças a você que está nos ouvindo, graças ao povo de Santa Cruz, ao comerciante, graças às famílias de Santa Cruz do Rio Pardo. Estamos numa boa curva de resultados, checando, passamos um pico nos últimos dias, no mês de julho, 13 de julho, um pico altíssimo de contaminação em Santa Cruz, de pacientes internados, de novos casos, e agora num platô bem baixo, em números equivalentes de casos ao começo do mês de abril. Isso é ótimo resultado para Santa Cruz. Mas se nos descuidarmos, esses últimos casos do mês de julho, que ainda estão ativos, doentes, transmitindo a doença, poderão fazer com que a doença volte com toda a força aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Então, meus amigos, muita fé, muito trabalho e muita educação. Educação em saúde pública, educação em caso de epidemia, é seguir as orientações. É não levar a sua doença para outras pessoas. Quando você se usa máscara, você está evitando de transmitir a sua doença, que você pode estar doente sem saber, para outras pessoas. Por isso que é importantíssimo o isolamento e todos os cuidados necessários. Hoje ouvimos o governo do estado de São Paulo, Plano de São Paulo, Santa Cruz e a nossa região toda, agora na fase amarela. O que muda em termos de Santa Cruz do Rio Pardo, de liberação de comércio, atividades comerciais, atividades econômicas, escritórios, academias, alimentação? Não muda nada. Por que não muda nada? Porque nós já estávamos tomando as providências e a nossa cidade, desde essa segunda-feira, já está colocada como fase amarela. Então, a decisão do governador, os resultados da região, então somente vieram consolidar aquilo que nós já estávamos fazendo em Santa Cruz, confiando que a nossa população estaria se cuidando, porque nós estamos em Santa Cruz com 5 fatores verdes. Então a pergunta que me fizeram em reunião com o comerciante esses dias: se Santa Cruz, região de Marília, for para amarelo, o que abre mais? Não abre mais nada, porque já estão todos abertos. Comércio há 3 semanas. Alimentação desde essa segunda-feira, tá bom? Existem os estudos aqui para o funcionamento das piscinas, de academias, dentro de critérios rigorosos da fase amarela. E está em estudos um protocolo para que se libere algumas atividades desse tipo para a próxima semana. Fase amarela, em Santa Cruz poucos casos. A saúde pública tem que voltar a funcionar também para as outras doenças. Foi limitado o atendimento, marcação de consultas de outras patologias desde o início da rede básica de saúde. A partir da semana que vem, volta-se a marcação em todas as redes básicas de saúde de atendimentos clínicos, pediátricos, ginecológicos, tudo mais. Mas com critérios, separando a clientela. Período da manhã, consultas e consultas agendadas. Quadros respiratórios, gripe, suspeitas de Covid, quadros respiratórios. No período da tarde, a partir das 13 horas até as 16 horas. Então, os testes rápidos do posto de saúde, coletas de PCR, agendamento, orientação médica, orientação de enfermagem, somente das 13 horas até as 16. E o período da manhã será reservado para as outras patologias, para que não haja contaminação entre os grupos.
Então pedimos àqueles que estão em acompanhamento de Covid, a partir de segunda-feira, 13 horas. E aqueles que acordam na segunda-feira, na terça-feira, com mal-estar, com uma gripe, 13 horas, vá ao posto de saúde, não vá de manhã, para não haver contaminação. Você está passando muito mal, está grave, você vá no pronto-socorro da Santa Casa, que é exclusivo para a Covid. Se você tem condições de aguardar o atendimento, 13 horas vá ao posto de saúde. Não tem condições, está mal, você vai no pronto-socorro da Santa Casa, que vai continuar nos próximos dias, atendendo apenas quadros respiratórios. Se você não pode esperar as 13 horas, que o seu caso é mais intenso. Então, não é caso nem para o posto de saúde, é para a Santa Casa. Agradecer aí o apoio e compreensão de todos. Esperamos aí daqui 2 semanas, quando o governador anunciar a nova fase da nossa região, que nós tenhamos mantido nossos controles e continuemos com os 4 ou 5 fatores verdes e podemos aí sim avançar mais no Plano São Paulo de combate à Covid. Estamos indo bem, graças a vocês, graças à família Santa Cruzense. E é com vocês que eu conto para vencer essa batalha. Obrigado, pessoal. Até segunda. Amanhã é sábado, depois domingo. Como não temos grandes variações no quadro, voltaremos apenas na segunda-feira com mais um boletim. Obrigado. Compartilhe esse vídeo. Curta. Leve essa mensagem. Quanto mais você divulgar, melhor será o resultado da nossa cidade. Aliás, uma grande parte do bom resultado em Santa Cruz do Rio Pardo é o fato de você estar curtindo e compartilhando esse vídeo e levando essa mensagem para toda a população de Santa Cruz do Rio Pardo. Compartilhe, curta. Obrigado.